Ananda. Com o passar do tempo, numerosos membros da tribo Shakya tornaram-se seguidores e ardentes defensores de Shakyamuni. Já mencionamos Ananda, Anuruddha e Devadatta, que foram convertidos à ordem após a primeira visita do Buda ao estado natal. Todos os três eram primos de Shakyamuni, e Ananda e Devadatta eram irmãos. Ao que parecia, praticamente todos os membros mais jovens da tribo Shakya tornaram-se budistas. O mais ilustre dos três foi Ananda, que se tornou o discípulo favorito de Shakyamuni e auxiliar constante nos últimos 25 anos de sua vida. Descrito como o primeiro na defesa da lei, possuía ele uma prodigiosa capacidade de retenção mental que lhe permitia reproduzir de memória os sermões e pronunciamentos do Buda. Não se sabe exatamente quando Ananda foi convertido, mas devido à sua pouca idade relativa, isso dificilmente poderia ter ocorrido durante a primeira visita de Shakyamuni a Kapilavastu. Com maior probabilidade, ocorreu uns 20 anos após a iluminação, época em que Ananda já chegara à casa dos 20 anos. Uma vez que figurava entre os discípulos mais importantes, são muitas as historietas a seu respeito. Juntamente com Mahakashyapa, desempenhou papel fundamental nas atividades da ordem, depois que o Buda penetrou no Nirvana, e é especialmente famoso por ter recitado de memória todos os sutras no primeiro conselho. O peculiar a respeito desse fato é que no começo Ananda foi excluído do primeiro conselho, com o fundamento de que só ele, entre todos os discípulos do Buda, que se haviam reunido para pôr em ordem os ensinamentos do mestre, não alcançara o estado de Arhati. Ananda, profundamente aflito, mergulhou em intensa meditação e, segundo se sabe, alcançou esse estado na manhã do dia em que o conselho devia iniciar seus trabalhos, depois do que foi apropriadamente recebido no mesmo por Mahakashyapa. Essa história parece indicar que Ananda era tratado com certa distância e mesmo com frieza pelos membros mais antigos e maduros da ordem. Sabe-se também que o rigoroso Mahakashyapa criticava-lhe a conduta, queixando-se de que, em seu papel de ajudante pessoal de Shakyamuni, ele não demonstrava a apropriada reverência pelo Buda, e condenando-o pelo seu papel na decisão de admitir mulheres na ordem. Pode ter havido claros aspectos da personalidade e conduta de Ananda que justificaram tais críticas. Não obstante, inclino-me a pensar que pelo menos parte da animosidade demonstrada a ele por membros mais antigos da ordem se devia ao fato de ser irmão de Devadatta. Este, conforme veremos adiante, causou imensos problemas a Shakyamuni e à ordem em geral, chegando ao ponto de fazer uma tentativa contra a vida do Buda. Acho que era natural que os demais membros da ordem, a despeito das instigações do melhor de sua natureza, sentissem má vontade em relação a Ananda, o irmão do encrenqueiro. Outro fator que talvez tenha contribuído para a atmosfera geral de desconfiança em relação a ele era o ciúme que despertava devido à sua intimidade com Buda. Talvez é de ser levado em conta a atitude de Ananda em relação às mulheres. Em vários trechos das escrituras, ele é mostrado questionando Shakyamuni sobre mulheres, e foi devido às suas súplicas constantes que elas foram finalmente admitidas na ordem e foi criada a categoria de bhikkhuni, ou monjas budistas. Esse fato, dispensa dizer, tornou-se muito popular entre elas, se é que essa não é uma maneira frívola de expressar a situação, mas talvez não tenha sido absolutamente bem aceita pelos membros masculinos mais velhos da ordem. De qualquer modo, quaisquer que tenham sido os sentimentos de inveja, desaprovação ou puro respeito que Ananda possa ter despertado entre seus colegas monges,
ele permaneceu constantemente ao lado de Shakyamuni como discípulo favorito. Se sua atitude em relação às mulheres e as acusações feitas por Mahakashyapa indicam certa informalidade e falta de controle em sua constituição, ele foi simultaneamente, disto tenho certeza, pessoa dotada de grande calor humano e natureza amena. De outra maneira, dificilmente poderia ter desempenhado o papel de atendente pessoal de Shakyamuni durante cerca de 25 anos. O Buda teve outros assistentes antes de Ananda, mas não conservou nenhum deles por um período de tempo. Não há dúvida de que, entre todos eles, Ananda foi aquele a quem se sentiu mais ligado.